Eu sou o Lucas Estevam e hoje eu vou apresentar sobre mudança de coordenadas, em particular translação e rotação de curvas no R2. Eu vou começar falando de translação e rotação de eixos no R2. Em seguida eu vou partir para a equação geral das cônicas, onde eu vou, através da translação e rotação de eixos, eu vou chegar nessa equação geral, onde ela está presente nela tanto termos lineares quanto termos retangulares, né, ou mistos. Em seguida eu vou partir para a eliminação dos termos lineares e retangulares dessa minha equação, pelo fato de quando a gente tem uma equação geral da cônica, não é tarefa fácil a gente saber de qual cônica se trata aquele problema. Então é preciso a gente fazer a eliminação desses termos de tal forma que a gente chegue na equação canônica da nossa cônica, e assim a gente descubra de qual cônica está se tratando aquele nosso problema. Em seguida eu vou falar de algumas propriedades importantes da rotação. Começando com translação de eixos, vou considerar aqui um eixo x, o, y e fazer uma translação desse meu eixo x, o, y de tal forma que eu obtenha esse novo eixo x1, o1, y1. E eu vou considerar um ponto P aqui de coordenadas x, y, né, no meu eixo x, o, y. No meu eixo x1, o1, y1, as coordenadas dele vão ser x1, y1, onde a origem desse meu novo eixo tem coordenadas k, m, né, onde o k seria a minha abscissa e meu m seria a minha ordenada. Então o objetivo disso vai ser descobrir as coordenadas do meu eixo x1, o1, y1 em função das coordenadas do meu eixo xy, certo? Bom, então aqui eu tenho meu ponto P, onde no meu eixo x, o, y, a abscissa dele vale x e a ordenada vale y. Como essa distância da origem até esse meu primeiro ponto aqui vale k, né? E daqui, a partir desse ponto aqui, que seria a origem do meu novo eixo, até esse ponto aqui vale x1. Se eu somar essas duas medidas aqui, eu obtenho exatamente a minha medida x. Portanto, eu tenho que a minha medida x é dada por x1 mais k, certo? Que seria essa distância, k, mais essa distância, x1. Então, x1 mais k seria dado pelo x. Analogamente, eu posso descobrir a minha medida do y em função do y1, né? Ou vice-versa. Eu tenho aqui que a minha medida da origem até esse primeiro ponto é dada por m, como eu chamei, e essa medida do meu ponto m até esse meu outro ponto aqui vale y1, certo? Nesse meu outro eixo aqui. Então, se eu somar essas duas medidas, m mais y1, eu obtenho exatamente essa minha medida toda aqui, essa minha altura, y. Ou seja, o meu y é dado por y1 mais m, e o meu x é dado por x1 mais k. A partir daí eu posso isolar o x1 e o y1 e descobrir quanto vale a medida dele em função das coordenadas do meu eixo x ou y. E aqui está. A partir disso, desse nosso raciocínio, nós podemos obter x1 e y1 em função de x e y, respectivamente. Como eu tenho que o meu x foi dado por x1 mais k, isolando o x1 eu tenho que ele é dado por x menos k. E analogamente o meu y1 é dado por y menos m, onde o ponto k, m é a nova origem do sistema, né? Seria a origem do meu novo eixo. Agora, com relação à rotação de eixos, eu vou considerar novamente aqui o meu eixo x, o, y, e eu vou fazer uma rotação desse meu eixo x, o, y em um ângulo θ. Aqui está o ângulo θ. Obtendo então o meu eixo x2, o, y2. Né? A origem aqui permanece a mesma, porque eu só rotacionei esse meu eixo. E eu vou tentar novamente descobrir as coordenadas do meu eixo x2, o, y2 em função do meu eixo x, o, y. Né? Então, eu tenho aqui meu ponto P, x, de coordenadas x, y, né? E nesse meu eixo x2, o2, y2, x2, o, y2, aliás, eu botei as coordenadas x2 e y2, né? Eu botei até cores diferentes aqui para diferenciar melhor. A gente pode descobrir aqui que esse ângulo também vale θ, né? Porque
Aqui, essa medida aqui do meu ponto P, essa reta aqui, ela bate exatamente a 90 graus, aqui nesse meu eixo, obviamente. E aqui também vai bater a 90 graus, certo? Ele sempre bate a 90 graus aqui. Quando eu faço a projeção desse meu ponto P no meu eixo, ele vai bater a 90 graus. Portanto, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho θ. Então esse ângulo aqui vai valer 90 menos θ. E aqui, como esses dois ângulos são opostos pelo vértice, eu tenho que esse ângulo aqui também vale 90 menos θ. E como aqui bate a 90 graus, eu tenho aqui 90 graus e aqui 90 menos θ. Portanto, esse ângulo aqui só pode valer θ, certo? Então eu faço uma outra projeçãozinha aqui e eu posso descobrir então as minhas coordenadas do meu eixo x2 OY2 em função das coordenadas do meu eixo x OY. Através desse triângulo, começando por esse triângulo maior aqui, né? Eu tenho aqui eu tenho aqui 90 graus, então eu tenho aqui a minha hipotenusa do triângulo, certo? Que vale exatamente x2, e eu tenho aqui o meu ângulo θ. Portanto, como essa hipotenusa vale x2 e aqui vale θ, essa medida aqui vai valer x2 vezes cosseno θ. E analogamente, essa medida aqui vai valer x2 seno θ. Olhando para esse triângulo menor aqui, eu posso usar o mesmo raciocínio. Aqui, essa medida aqui seria a hipotenusa do meu triângulo e ela vale y2, né? A gente pode perceber aqui que é paralelo. Então, é exatamente aqui a mesma medida que vai valer y2. Então, eu posso descobrir essa medida aqui, que vai valer y2 cosseno θ, né? Porque aqui tem a hipotenusa y2 e aqui é o ângulo, é o lado adjacente ao meu ângulo, portanto vai valer y2 cosseno θ, certo? E aqui esse lado oposto vai valer y2 seno θ, né? Então, a partir disso eu já posso descobrir, aqui eu tenho a minha medida x, né? Então, se eu posso perceber aqui que meu x2 cosseno θ vai ser dado exatamente pela medida x mais a minha medida y2 seno θ, né, que eu coloquei aqui embaixo. É essa medidazinha aqui, a partir do x até esse ponto aqui. E analogamente aqui eu tenho o meu y vai ser dado exatamente pela soma do y2 cosseno θ com o x2 seno θ, né? Então eu somo x2 seno θ com y2 cosseno θ, eu obtenho o y. E eu somo o meu y2 seno θ com o meu x e eu obtenho o x2 cosseno θ. Bom, com isso, dessa vez, nós podemos obter x e y em função de x2 e y2 respectivamente, onde eu obtenho exatamente essa relação aqui, como eu disse anteriormente, né, para o x e para o y. Porém, o nosso objetivo é encontrar o x2 e o y2 em função do x e y, né, como nós já estamos fazendo. Com isso, nós vamos fazer as seguintes operações. Nós vamos multiplicar a primeira expressão por cosseno de θ e a segunda por seno de θ, e somar as duas. Somando, portanto, fazendo a multiplicação e somando, a gente obtém o x2 igual a x cosseno θ mais y seno θ, certo? Agora, multiplicando a primeira expressão por menos seno θ e a segunda por cosseno de θ, e somando as duas, nós chegaremos em y2 igual a menos x seno θ mais y cosseno θ. A partir disso, nós já obtivemos o que nós queríamos, né, que é as coordenadas do x2 e do y2 em função do x e do y. Então a gente obtém esse sistema aqui para a nossa rotação de eixo, né? O x2 é dado por x cosseno θ mais y seno θ, e o y2 é dado por menos x seno θ mais y cosseno θ. Nós podemos escrever essa relação em forma matricial, que vai ser dado dessa forma aqui. A matriz coluna, dado por x2 e y2, vai ser igual ao produto dessas duas matrizes aqui, né? Cosseno, seno, menos seno, cosseno. A gente pode perceber que se nós fizermos a multiplicação, nós voltamos exatamente para o nosso sistema ali em cima, onde essa matriz aqui, que está multiplicando a minha coordenada, o meu ponto, né, x, y, é chamada de matriz de rotação. Agora nós vamos partir para a equação geral das cônicas. Bom,
Nós sabemos que as equações de cada cônica com centro na origem são dadas na seguinte forma. Nós temos a equação da parábola, y igual a 1 sobre 4px ao quadrado, a equação da hipérbole, a equação da elipse e a equação da circunferência aqui, né? É uma circunferência de raio R. Bom, já vimos que ao aplicar a translação do eixo XOY para o eixo X1O1, Y1, onde a origem desse último eixo é dada por km, né, do jeito que nós ilustramos no primeiro slide, nós temos a seguinte relação, né? O x é igual a x1 mais k e o y é igual a y1 mais m. Substituindo, portanto, os valores da relação 1, que é essa relação aqui, nas equações de cada cônica, nós chegaremos no seguinte. A parábola vai ser dada dessa forma, a hipérbole vai ficar dessa forma, aqui nós temos a elipse e a circunferência, né? Eu só fiz substituir exatamente o x e o y aqui, correspondente em cada uma dessas equações aqui. E nós chegamos exatamente nesses resultados, em função de x1 e y1, que são as coordenadas do meu novo eixo, após fazer a minha translação, né? Analisando as equações obtidas, nós podemos perceber que após efetuar uma translação, a equação das cônicas pode ser resumida no seguinte formato geral. A1x1 ao quadrado mais b1y ao quadrado mais c1x1 mais d1y1 mais e1 igual a zero, onde A1, B1, C1, D1 e E1 são coeficientes que podem mudar dependendo da cônica em questão, né? Por exemplo, esse meu A1, em cada cônica aqui a gente pode perceber que é diferente, né? Na parábola, o A1 é dado por menos 1. Na hipérbole, o A1 é dado por B ao quadrado, né? Onde o B é o semi-eixo menor da minha hipérbole. Aqui na elipse o A1 é dado por B ao quadrado e na circunferência é igual a 1, né? Então, dependendo da minha cônica, cada um desses meus coeficientes novos vão mudar. Cada um vai mudar. E é importante notar que após efetuar a translação de eixos, apareceu na equação geral de cada uma das cônicas os termos lineares, né? x1 e y1, que são dois termos que a gente não tinha quando a gente não tinha ainda transladado o nosso eixo, né? Que seria, no caso, esses dois termos aqui, né? O C1x1 e o D1E1. Nós não tínhamos eles presentes na nossa equação. Agora vamos supor que nós vamos efetuar uma rotação do meu plano cartesiano x1 a 1, y1, lembrando que esse já é o eixo transladado, né? O novo eixo já após a translação, e esse novo eixo a gente vai agora rotacionar ele por um ângulo θ, de modo a obter o plano cartesiano x2, O1, y2, né? Porque eu só rotacionei, portanto a origem continua a mesma. Com isso, nós teremos, como nós já vimos anteriormente, a relação de cada coordenada dada por essa forma. O x1 igual a x2 cosseno θ menos y2 seno θ, e o y1 igual a x2 seno θ mais y2 cosseno θ, né? Bom, substituindo, portanto, as relações 3, né, que seria essa relação que a gente acabou de ver, na equação 2, encontrada anteriormente, nós obtemos essa relação toda aqui, né? A1 x2 cosseno θ mais y2 seno θ ao quadrado, B1 x2 seno θ mais y2 cosseno ao quadrado, mais C1 x2 cosseno θ menos y2 seno θ, mais D1 x2 seno θ mais y2 cosseno θ mais E1 igual a zero, né? Só fiz substituir aqui esses meus valores aqui encontrados após rotacionar o meu eixo, né, na minha equação lá que eu encontrei quando eu transladei o meu eixo. O que nos leva a essa seguinte expressão aqui, né? Após abrir o produto notável e fazer as devidas multiplicações, eu obtenho exatamente essa relação aqui em função do x2 e y2. Podemos então notar que após efetuar uma rotação, a equação das cônicas fica resumida no seguinte formato, né? A2x2 ao quadrado mais b2x2y2 mais c2y2 ao quadrado mais d2x2 mais e2y2 mais f2 igual a zero. E agora é importante a gente notar que após efetuar a rotação de eixo, temos a presença do termo misto x2 e y2,
que, se nós lembrarmos de slides passados, nós não tínhamos esse nosso termo aqui, né, misto. Ele apareceu agora após rotacionar o meu eixo. Bom, a partir de todo esse estudo, nós podemos agora chegar no formato da equação geral das cônicas, que é dado dessa forma: ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero. Onde o a, o b e o c não podem ser simultaneamente nulos, né? Porque nesse caso nós estaremos lidando com uma cônica degenerada, que seria uma reta. Essa equação 5 aqui, ela também pode ser chamada de equação quadrática de duas variáveis. Os termos x² e y² são os termos quadráticos da minha equação. O termo xy é chamado de termo cruzado ou termo misto. Os termos x e y são chamados termos lineares. E o termo f é o termo independente da minha equação. Aqui eu tenho só uma ilustração para a gente entender direitinho como funciona a equação. Eu tenho aqui uma elipse genérica e eu tenho aqui três eixos: o meu eixo x, o, y, o meu eixo x1, o, y1 e o meu eixo x2. Desculpa, deixa eu voltar aqui. E o meu eixo x2, o2, y2, né? Onde a gente pode perceber que aqui o meu eixo maior da elipse ele está exatamente aqui na abscissa desse meu eixo x2, o2, y2, e ele também é paralelo ao meu eixo x1, o, y1, né? Ou seja, ele está rotacionado somente em relação a esse eixo x, o, y. Porém, ele não está rotacionado nem em função ao eixo x1, o, y1 e nem com relação ao eixo x2, o2, y2. Porém, ele está transladado em relação tanto ao eixo x, o, y quanto ao eixo x1, o, y1. E com relação ao eixo x2, o, y2, ele não está nem transladado e nem rotacionado. Então, aqui nós temos, sobre essa elipse exibida, nós podemos afirmar o seguinte: que a equação dessa minha elipse no eixo x, com relação ao plano x, o, y, é dado dessa forma, né? ax2 mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, né? A gente pode perceber que, pelo fato dele estar tanto transladado quanto rotacionado em relação a esse eixo, nós temos a presença tanto do termo misto quanto dos termos lineares da minha equação, certo? Agora, com relação ao eixo x1, o, y1, nós podemos perceber que o termo misto não aparece, pelo fato dele não estar rotacionado com relação a esse eixo. Porém, ele não está rotacionado com relação a esse eixo, como eu falei, porém ele está transladado com relação a esse eixo, né? O centro dele está aqui e a origem do meu eixo está aqui. Então ele está transladado com relação a esse eixo. Portanto, nós temos a presença dos termos lineares da equação. Porém, não temos o termo misto, né? E com relação ao plano x2, o2, y2, não temos nem o termo misto e nem os termos lineares da minha equação, né? Pelo fato dele não estar nem transladado e nem rotacionado com relação a esse plano. Então nós temos essa equação reduzida aqui, ou equação canônica da minha cônica. Bom, agora nós vamos partir para a eliminação dos termos lineares da minha equação. Como nós já vimos, qualquer curva do tipo cônica ou suas degenerações podem ser escritas pela equação a seguir. Essa aqui é a equação geral da minha cônica, como eu deduzi anteriormente. Muitas vezes, para identificar uma curva desse tipo, se é elipse, parábola, hipérbole ou uma degeneração, é mais fácil ter a equação na ausência dos termos lineares, né? Que são os termos em x e y. Que, no caso dessa nossa equação, seria os termos cujos coeficientes são d e e, respectivamente, né? Então agora nós vamos ver como nós eliminamos esses termos usando uma translação de eixos. Bom,
Da equação de translação, nós temos esse sistema aqui, x igual a x1 mais k e y igual a y1 mais m. Substituindo, portanto, na equação geral da curva, nós temos essa conta aqui, né? Então nós vamos abrir esse produto notável aqui e fazer aqui a multiplicação termo a termo, nesse caso. E após fazer todas essas contas, abrindo as expressões e arrumando, nós temos essa equação aqui, né? E o nosso objetivo vai ser exatamente achar A e B, tais que os termos em x1 e y1 sejam iguais a zero, né? Ou seja, a gente vai tentar encontrar um eixo de tal forma que ele não esteja transladado com relação a essa minha cônica, né? Então os termos lineares dessa minha equação não vão existir, os coeficientes vão ser iguais a zero. Sendo assim, basta que a gente pegue esses coeficientes que estão multiplicando os termos lineares da minha equação e iguale eles a zero, né? A gente pode perceber aqui na minha equação que os termos lineares são exatamente esses, né? x1 e y1. Então esses coeficientes aqui, que estão multiplicando cada um dos termos, eles vão ser iguais a zero, né? Para a gente poder eliminar eles da minha equação. Então esse termo aqui vai ser igual a zero e esse termo aqui também vai ser igual a zero, que foi o que nós fizemos aqui. Ou seja, dada uma curva na forma geral, o sistema que nos dá como solução o par AB, que eliminará os termos lineares por meio de translação, é esse sistema aqui. 2ax mais by mais d igual a zero e 2cy mais bx mais e igual a zero. Esse sistema é conhecido como sistema de eliminação dos termos lineares. A gente pode notar alguns fatos importantes nesse sistema, né? A gente pode notar que o f', que é o termo independente dessa minha nova equação, após fazer a translação do meu eixo, o f' é dado por essa expressão aqui, azinho ao quadrado, mais cbzinho ao quadrado, mais bab, mais da, mais eb mais f. Né? Se a gente voltar lá na nossa equação, a gente pode perceber que essa é exatamente a expressão que não está multiplicando nem termo quadrático, nem termo linear da minha equação. Então, ele seria o meu termo independente da equação. E a gente pode perceber que essa expressão corresponde exatamente a substituir esse meu ponto AB, que é a solução do meu sistema, né, na equação da curva. Aqui, onde esse AB é exatamente o par solução do sistema anterior. Então a gente resolve aquele nosso sistema de eliminação de termos lineares e após achar esse ponto, a gente substitui esse ponto na equação geral da nossa curva e a gente consegue encontrar o nosso termo independente, f'. Esse sistema é um resultado geral para qualquer curva, né? E existe um método mnemônico para a gente decorar, entre aspas, né, esse nosso sistema, que é exatamente fazer a derivada parcial da equação da curva geral em relação a x, ou seja, considerar o y constante e x como variável. E a segunda equação seria a derivação parcial da equação da curva em relação a y, ou seja, considerar o nosso x como constante e y como variável. Agora nós vamos para a eliminação dos termos retangulares, né, ou mistos da nossa equação. Considerando novamente a equação geral de uma curva do tipo cônica, no R2, nós temos essa expressão aqui, né, a equação geral da nossa cônica. O termo xy, esse termo aqui, ele é chamado de termo retangular ou termo misto. No nosso caso, seria o termo que está multiplicando o coeficiente b, né, da curva. As cônicas nas formas canônicas, como nós conhecemos, né, elas não possuem esse termo misto. Portanto, para identificarmos que tipo de cônica nós estamos estudando, ao analisarmos uma equação geral, seria interessante a gente procurar um sistema de eixos, de tal forma que a equação descrita referente a esse sistema não possua o termo misto. Como nós já vimos, a equação da curva após fazer uma translação de eixos fica dessa forma aqui, né? Como a gente já viu lá atrás. E nós podemos notar que a equação permanece com o termo retangular, né?
Ou seja, a translação do meu eixo não é suficiente para a gente eliminar esse termo misto aqui da nossa equação, certo? Portanto, a gente vai tentar eliminar esse termo misto utilizando uma rotação, ou seja, nós queremos encontrar um ângulo θ de tal forma que um sistema de eixos rotacionados de θ não tenha esse meu termo retangular, ou termo misto. Bom, como nós já vimos das equações de rotação, a gente tem exatamente essa relação para os nossos coeficientes, para o x1 em relação ao x2, y2 e para o meu y1 também em relação ao x2, y2, né? Quando nós rotacionamos o eixo x1, O, y1 em um ângulo θ, né? A gente obtém um novo eixo x2, O, y2 e essa é a relação de cada uma das coordenadas. Bom, para ajudar no raciocínio algébrico, nós vamos usar essa notação. Cosseno de θ igual a C e seno de θ igual a S. Somente para não ficar muito carregada a expressão toda. E no final a gente volta para o cosseno de θ seno θ. Substituindo, portanto, na equação geral da curva que a gente obteve, nós teremos ax ao quadrado, né? O x1 foi substituído por esse termo aqui. Então, fazendo a substituição, nós temos exatamente essa expressão toda. E abrindo o produto notável novamente e fazendo as multiplicações devidas aqui, a gente chega exatamente nesse termo todo aqui, né? Sendo assim, para que a expressão, essa expressão toda aqui, esteja nessa forma aqui, que seria a forma da minha equação geral da cônica, é preciso fazer algumas igualdades. No caso, o meu A2 seria igual a esse termo todo aqui, que é exatamente isso aqui, né? AC ao quadrado mais BCS mais CS ao quadrado seria igual ao A2, que é exatamente o termo que está multiplicando o x2 ao quadrado. E eu faço isso para todos os termos, né? O termo que está multiplicando o y2 ao quadrado seria esse termo aqui, e eu igualo ele ao C2, né? Lembrando que o C é o cosseno de θ e o S é o seno de θ. Então eu faço a igualdade e volto para o cosseno e para o seno, e eu obtenho todas essas igualdades aqui. A partir dessas relações a gente pode observar uma coisa interessante, que a rotação do meu eixo não altera o termo independente da curva, né? Como a gente pode perceber, o F2 é igual ao F. Ou seja, quando a gente faz a rotação da curva, o meu termo independente permanece exatamente o mesmo. Diferente da translação, né? Que na hora da gente fazer a translação do nosso eixo, a gente precisa substituir aquele nosso ponto AB na equação da curva, né? Na rotação isso não acontece, a gente pode simplesmente repetir o nosso termo independente. Bom, da relação que nós acabamos de obter, nós temos essa igualdade aqui, né, para o B2, que é exatamente o nosso termo que a gente quer eliminar, a gente quer igualar a zero, né, para poder eliminar o nosso termo misto da equação. Então o B2 é dado por essa expressão toda aqui, e nós queremos achar um θ de tal forma que esse B2 seja igual a zero, né, e nós eliminemos o termo misto da equação. Então esse B2 é igual a zero, se somente se essa expressão toda é igual a zero. Abrindo aqui, a gente pode ver que isso aqui é exatamente o arco duplo, né, seno de 2θ, e isso aqui é igual a cosseno de 2θ. Então só substituir aqui e fazendo aqui algumas substituições, a gente obtém aqui a tangente de 2θ igual a B sobre A menos C, né? Bom, ou seja, o ângulo θ, que elimina o termo retangular numa rotação, é tal que a tangente de duas vezes esse meu ângulo θ é igual a B sobre A menos C, né? E uma coisa importante da gente notar é que no caso em que o A é igual ao C, nós deveremos procurar um ângulo tal que a tangente não exista, ou seja, 2θ igual a π sobre 2. Com isso, meu θ vai ser igual a π sobre 4. Portanto, sempre que a gente tiver uma equação geral na nossa cônica e a gente perceber que esses coeficientes são iguais, o A é igual ao C, basta a gente tomar a rotação de 45 graus, que a gente já vai eliminar o nosso termo misto da minha equação. Uma observação é que sempre haverá dois ângulos diferentes que eliminarão o termo retangular.
No caso, qualquer um dos dois vai servir, né, para a gente eliminar o nosso termo. Então eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente trabalhar direitinho, ver como é que funciona na prática cada uma dessas eliminações de termos, né. A gente tem aqui um problema do IME, onde ele pede para determinar o lugar geométrico definido pela equação em R2 dada dessa forma: 2x ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado menos 2x menos 8y mais 9 igual a zero. Olhando aqui essa equação geral, é bem difícil, a gente não consegue, na verdade, decifrar de qual cônica se trata essa equação toda aqui, né? A gente tem presente nela tanto termo linear quanto termo misto, e a gente não consegue identificar essa cônica. Então a gente vai partir para a eliminação dos termos lineares e retangulares da cônica. Bom, o primeiro passo é eliminar os termos lineares, né? Pela equação, nós podemos aqui só escrever, né, cada um dos coeficientes. O meu A é igual a 2, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. O meu B é igual a menos 4. O meu C é igual a 4. D é igual a menos 2. O E é igual a menos 8. E o F é igual a 9. Com isso, como nós já vimos, o sistema que nós devemos usar para a eliminação dos termos lineares é o seguinte: 2ax mais by mais d igual a zero e 2cy mais bx mais e igual a zero. Então, substituindo aqui o a, o b, o c, o d e o e, né, que a gente acabou de colocar aqui em cima, a gente substitui aqui e nós obtemos esse sistema aqui de equações, né, onde a gente tem somente duas variáveis e é um sistema bem tranquilo da gente resolver, né? Então, resolvendo aqui nosso sistema, a gente obtém a solução xy igual a 3, 5 sobre 2, né? E para a gente achar o nosso f', quando a gente faz, lembrando que quando a gente faz a translação do nosso eixo, o nosso termo independente muda, né? E como a gente já viu anteriormente, basta a gente substituir o centro da curva na equação geral, né? O centro da curva é dado exatamente por esse ponto aqui. E a gente substitui esse ponto na equação geral da curva. Aqui está a equação geral, né? Lembrando que ela é dada dessa forma aqui. Então eu substituo o ponto achado aqui nessa equação e eu obtenho exatamente essa expressão aqui, que resolvendo ela, a gente obtém que o f', que é o novo termo independente, é igual a menos 4. Com isso, a nova equação após a translação é essa daqui: 2x1 ao quadrado menos 4x1y1 mais 4y ao quadrado menos 4 igual a zero. Ou ainda, né, dividindo tudo por 2, a gente obtém essa expressão aqui. E a gente pode perceber que o termo misto ainda está presente aqui, né? Então o próximo passo vai ser exatamente encontrar o ângulo θ que vai eliminar esse meu termo misto. Como já vimos, esse ângulo θ que vai eliminar o meu termo misto é tal que a tangente de 2θ é igual a b sobre a menos c. E nós já conhecemos esses termos aqui, portanto, a gente substitui e fica menos 2 sobre 1 menos 2, que é igual a 2. Como esse θ está entre 0 e 90, né, a gente vai sempre pegar esse ângulo entre 0 e 90 para facilitar. É suficiente nós considerarmos esse triângulo. O triângulo aqui, onde esse ângulo é igual a 2θ. E como a gente já tem a tangente igual a 2, a gente pega aqui o lado oposto a esse ângulo vai ser igual a 2 e o lado adjacente igual a 1, né? Aí a tangente seria lado oposto sobre lado adjacente, que é igual a 2. Então, fazendo Pitágoras, a gente descobre aqui a nossa hipotenusa, igual a raiz de 5. A partir do triângulo, a gente consegue obter tanto o cosseno quanto o seno, né? Para a gente poder substituir na relação da rotação de eixos. Então a gente obtém o cosseno de 2θ igual a raiz de 5 sobre 5, né, através do triângulo. Porém, o que a gente quer é o cosseno de θ e o seno de θ, né? Então a gente vai tentar eliminar esse 2 daqui. Lembrando das relações fundamentais da trigonometria e das fórmulas do arco duplo, nós teremos o seguinte:
cosseno de 2θ igual a raiz de 5 sobre 5, né? Só fiz repetir aqui. E agora eu vou jogar com ele. Eu sei que pelo arco duplo, o cosseno de 2θ é dado dessa forma. E aqui eu vou fazer duas substituições. Primeiramente eu vou substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. E eu obtenho essa relação aqui. E agora eu vou substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado e eu obtenho essa relação aqui embaixo. Portanto, através dessa relação aqui, eu cheguei nessas duas aqui, né? Nesse sistema aqui. E aqui eu posso observar que eu já tirei o 2 daqui, né? Do arco duplo. Eu tenho só cosseno de θ, seno de θ. Mas o que eu quero, agora eu quero tirar esse quadrado aqui. Então eu vou fazer aqui o isolamento desse meu cosseno, né? E do seno também. Então eu somo os dois lados por 1, faço MMC, passo o 2 dividindo para lá e tiro a raiz quadrada. E analogamente aqui embaixo, e eu obtenho essa relação aqui para o cosseno e essa relação para o seno. Com isso, do sistema de equações de rotação, temos que a rotação abaixo vai eliminar o meu termo misto da equação, né? Como a gente já viu lá atrás. Substituo aqui o cosseno e aqui o meu seno, e aqui também o meu seno e o meu cosseno. E eu chego exatamente nessa relação aqui. Agora basta eu substituir na minha equação, né? E eu obtenho exatamente, eu vou obter agora a minha equação já sem os meus termos mistos, o meu termo misto da equação, né? Então eu faço aqui a substituição, x1 aqui, y1 e tudo mais, faço a multiplicação, eu abro esse quadrado aqui, faço a multiplicação aqui termo a termo, e no final das contas eu faço essa conta toda, e no final eu chego exatamente nessa expressão aqui, onde eu já não tenho mais nem os meus termos lineares e nem os meu termo misto da equação. E como a gente pode perceber, essa equação aqui se trata de uma elipse, né? Em onde esse aqui seria a medida do meu semi-eixo maior e essa seria a medida do meu semi-eixo menor, né? Então, a gente conseguiu resolver a questão, que é descobrir o lugar geométrico da qual se tratava aquela equação, que é uma elipse. Agora eu vou dar algumas propriedades importantes da rotação, que na verdade é um jeito mais, digamos, mais tranquilo, né? Mais robótico, porém menos algébrico, menos trabalhoso, né? Ele é menos algébrico e menos trabalhoso, porém é mais robótico, para fazer a eliminação dos meus termos mistos da equação. Bom, procedendo da maneira que nós resolvemos a questão do IME, o algebrismo é extremamente desgastante, né, como a gente pode perceber, e não é difícil cometer erros de contas, né. Dessa maneira, nós veremos a seguir algumas propriedades de rotação que permitirão que o mesmo exercício anterior seja resolvido de forma mais mecânica, porém mais simples. E uma observação é que as propriedades que nós veremos a seguir funcionarão para todos os casos, salvo o caso das parábolas, né? Porque as parábolas não possuem centros. Então elas deverão ser rotacionadas da maneira usual mesmo, né? Como a gente utilizou anteriormente, achar o ângulo θ e tudo mais. Bom, após as devidas translação e rotação de eixos, a minha equação geral da curva tornou-se desse tipo aqui. O que tornou cansativa a questão anterior foi justamente determinar esses coeficientes A2 e C2, né? Na hora de fazer a rotação do meu eixo. Então, existem duas propriedades de rotação que farão com que esses coeficientes sejam facilmente encontrados, evitando muitas contas e tendo menos trabalho, né, para encontrar esses coeficientes. A primeira propriedade é que numa rotação qualquer, a expressão A mais C permanece constante, ou seja, o A mais C é igual ao A2 mais C2, né? Lembrando que esses são os novos coeficientes após fazer a rotação. E numa rotação qualquer, essa expressão aqui, b ao quadrado menos 4ac, também permanece constante, ou seja, b ao quadrado menos 4ac é igual a b2 ao quadrado menos 4a2c2. E é claro que eu não vou simplesmente jogar essas duas propriedades, né? Eu vou agora provar as duas propriedades.
Foi deduzida que a relação entre os coeficientes da equação após uma rotação genérica de ângulo θ, chegando ao seguinte resultado. O A2 é dado dessa forma, o B2, C2, D2 e o meu F2 aqui permanece, né? O meu coeficiente permanece aqui igual, meu coeficiente independente. Com isso, nós temos que o A2 mais C2, né, substituindo aqui dessa nossa relação, o A2 mais C2 é dado dessa forma, né, A mais C que multiplica cosseno ao quadrado, mais A mais C que multiplica seno ao quadrado, mais B seno cosseno, menos B seno cosseno. A gente vê que essa expressão aqui vai ser eliminada e, portanto, vai sobrar somente o A2 mais C2 igual a A mais C, né, porque a gente pode botar em evidência aqui o A mais C e vai multiplicar o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que essa expressão é igual a 1. Né? Concluindo, portanto, a primeira propriedade, né? Facilmente. Agora a gente vai calcular o B2 ao quadrado menos 4A2C2. Aqui aos poucos, né? O B2 ao quadrado, essa expressão aqui, eu vou pegar essa expressão B2 e elevar ela toda ao quadrado, né? Vai ter um produto notável aqui. Então eu abro todo esse produto notável e eu chego nessa expressão aqui. Não vem ao caso fazer conta a conta aqui, que vai ser muito desgastante. E o 4A2C2 é a mesma coisa, pego o 4 e multiplico pelo A2 aqui, que é dado por essa expressão, e multiplico pelo C2, que é dado por essa expressão aqui. Então eu multiplico termo a termo aqui e tudo mais, multiplico por 4 no final, eu tenho essa conta toda aqui, né? E no final de todas as contas, eu obtenho essa expressão aqui, né? No caso, eu tenho essa expressão toda aqui, e no fim eu faço a multiplicação, né? B2 ao quadrado menos 4A2C2 vai ser dado por essa expressão toda aqui. Eu pego o resultado do B2 ao quadrado, subtraio pelo resultado do 4A2C2, e no final das contas eu chego exatamente na relação que eu queria. B2 menos 4A2C2, aliás, ao quadrado aqui, né? Esqueci de botar. B2 ao quadrado menos 4A2C2 é igual a B ao quadrado menos 4AC. Como nós queremos que B2 seja igual a zero, né, que é o termo que está multiplicando, o coeficiente que está multiplicando o nosso termo misto, eu quero que ele seja igual a zero. Portanto, essa parte aqui, esse coeficiente é igual a zero, então eu posso isolar o A2C2 e chegar nessa expressão aqui. A2C2 é igual a B ao quadrado menos 4AC sobre menos 4, né? Mas como que isso ajuda no problema de rotação? Bom, dada a equação de uma curva, nós sabemos como achar a soma A2 mais C2 e o produto A2C2, né? Como a gente já viu aqui. Acho o produto dessa forma aqui e a soma da forma que a gente viu anteriormente. De tal forma que o termo retangular seja eliminado. Ou seja, nós temos o produto e a soma dos coeficientes que nós desejamos conhecer, né? E a gente sabe que, pelo teorema de Girard, sabendo a soma e o produto de duas incógnitas, essas duas incógnitas vão ser raízes da equação do segundo grau, dada dessa forma. Lambda ao quadrado menos S lambda mais P igual a zero. Onde o S e o P são conhecidos, né, que são exatamente a soma e o produto das minhas duas incógnitas. Sendo assim, no exemplo resolvido, nós poderíamos proceder da seguinte forma, de uma forma mais tranquila, né? A gente tem aqui a equação geral, novamente, a mesma equação do exemplo que eu dei. E para eliminar os termos lineares, nós temos esse sistema aqui. E como nós encontramos lá em cima, o centro dessa minha cônica vai ser dessa forma aqui, xy igual a 3, 5 sobre 2. Né? É o termo que vai eliminar, é o ponto que vai, no caso, eliminar os meus termos lineares da equação. E aqui eu substituo o ponto encontrado na equação geral e eu obtenho um novo coeficiente independente, termo independente. E para encontrarmos os termos A2 e C2, basta nós usarmos essas relações agora. Né? Não precisamos mais encontrar o ângulo θ, né? A gente não precisa mais trabalhar com seno, com cosseno, desenhar o triângulo, achar a tangente, enfim.
basta a gente fazer essa relação aqui. O A2 mais C2 é igual a A mais C, e a gente já conhece o A e já conhece o C, né? O A e o C, o A é igual a 2 e o C é igual a 4, então 4 mais 2 é igual a 6, né? E B2 ao quadrado menos 4A2C2 é igual a B ao quadrado menos 4AC, e essa relação aqui a gente já conhece também, o B, o A e o C, então fazendo essa relaçãozinha aqui, a gente obtém menos 16, né? E a partir daí a gente obtém o nosso A2 e o C2, né? Exatamente daquela forma. A gente já tem a soma, já tem o produto, então a gente vai achar uma equação do segundo grau, e achando as raízes da equação do segundo grau vai achar exatamente esses valores aqui. 3 menos raiz de 5 e 3 mais raiz de 5. Portanto, a gente obtém exatamente essa equação aqui, né? O A e o C seriam os novos termos, né, os novos coeficientes da minha equação, que vai multiplicar os termos quadráticos aqui. Portanto, uma rotação que satisfaz o pedido da questão nos dá essa equação. 3 menos raiz de 5x ao quadrado, mais 3 mais raiz de 5y2 ao quadrado, menos 4 igual a zero, né? Que é exatamente a mesma elipse encontrada com a solução feita anteriormente, né? Só que lá a gente modificou a equação. No caso, eu somaria ambos os lados por 4 aqui, e depois dividiria tudo por 4 e passaria esses termos aqui para o denominador. Então a gente obteria exatamente aquela relação que a gente teve lá em cima, na primeira vez que a gente resolveu esse exemplo. Bom, essa foi a minha apresentação. Essas foram as minhas referências. Equipe Rumo ao ITA, que é uma apostila. Eu peguei o capítulo 4, que fala especificamente de mudança de coordenadas, translação e rotações de curva no R2, e um canal no YouTube chamado Percurso Educacional, onde eu assisti a parte 1 e a parte 4, né? Porque é um curso pago, então foi meio que uma degustação, né? Eles botaram só a parte 1 e a parte 4, e eu assisti para poder fazer esse meu trabalho. E é isso. Obrigado.